O que começou como uma tarifa comercial já virou uma disputa por narrativas. E por trás de tudo isso já tem uma guerra de influências. Hoje eu vou mostrar como essa medida que o Brasil sofreu pode atingir diretamente o teu bolso. E mais importante ainda, quem que pode sair ganhando se houver uma escalada dessa situação. Para dar um contexto do que eu estou falando, eu quero voltar alguns meses atrás e mostrar para vocês algumas declarações. No ano passado, antes do resultado das eleições dos Estados Unidos, o Lula afirmou que a Kamala Harris era a opção mais segura para os Estados Unidos e que Trump nos Estados Unidos seria um nazismo com outra cara. Outra declaração importante que o Lula vem dando, principalmente nas reuniões do BRICS, é que ele não entende por que no mundo necessariamente a gente precisa fazer transações em dólar e que ele busca uma solução para adotar uma moeda alternativa ao dólar. Assim, se a gente for analisar o BRICS como um bloco econômico, provavelmente todos os países que estão ali, ou se não quase todos, querem essa adoção de uma moeda alternativa, para eles conseguirem transacionar entre todos os países sem depender necessariamente do dólar. Mas todos esses países sabem que falar publicamente isso colocaria em colisão direta com os Estados Unidos. Mas mesmo assim, o Brasil resolveu fazer isso. Vários outros direcionamentos do nosso governo demonstram que a gente quer amizade com um eixo bem legal de países, como a China, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte. Todos eles são ditaduras e nós estamos cada vez mais próximos deles. E aos poucos, com todas essas declarações e movimentos, o Lula colocou um alvo no peito do Brasil em relação aos Estados Unidos. Dado esse contexto, eu vou falar o que eu acredito em relação a essa tarifa de 50% que o Trump colocou em relação ao Brasil. Para mim, essa história ela tem 3 camadas: geopolítica, política e econômica também. E só entendendo as 3, a gente consegue ter uma clareza melhor de onde que a gente está localizado e aonde que a gente está indo. E eu vou te mostrar a minha leitura de cada uma dessas 3 camadas. Vamos começar pela camada principal, que é a camada geopolítica. Como eu falei, isso não é apenas um atrito comercial, é uma resposta direta e estratégica dos Estados Unidos. Há décadas, os americanos eles vêm perdendo espaço no cenário global, não só em influência política, mas também em capacidade produtiva e liderança econômica. Hoje, quem está ocupando esse espaço no mundo é a China. E o problema é que o Brasil entrou no meio dessa disputa, virou o bode expiatório do BRICS e foi parar num lugar que simplesmente não precisaria estar. Quando o BRICS, como um bloco, começa a defender um sistema financeiro que vai contornar o dólar, e quando o Lula assume o microfone sendo o porta-voz dessa narrativa, a retaliação era uma questão de tempo. E ela veio. E o Brasil acabou se colocando na linha de frente de um bloco que já mostra muitos sinais de fraqueza. Na última cúpula que foi realizada aqui no Brasil, nem o Xi nem o Putin vieram. E a Índia, que é um dos países mais fortes desse bloco econômico, está claramente sendo direcionada para os Estados Unidos para fazer uma parceria gigante. Então, quem sobrou para ficar exposto foi o Brasil, e o Lula aceitou isso. Na minha visão, os Estados Unidos eles não veem o BRICS como um problema, mas sim o discurso que ele tem adotado nos últimos meses. E isso, para mim, é mais de 90% do motivo real da implementação dessas tarifas. Se você comparar em abril, quando teve aquele tarifaço no mundo inteiro, o Brasil foi um dos países que teve a menor taxa, apenas 10%. A escalada de 50% ela veio depois, justamente quando esse discurso acabou se agravando. Eu sei que muita gente olha a carta que o presidente americano falou e vê um discurso político também e acredita que esse é o fator mais determinante da carta. E acredita que pela carta ter mencionado democracia, Estado de Direito, interferência, esse era o fator determinante. Mas para mim, isso é apenas uma cortina de fumaça. Por que eu acredito nisso? Porque o Trump fala em democracia, mas os Estados Unidos têm um aliado há décadas, que é um dos países que também tem ditadura, que é a Arábia Saudita. E lá ele não tem interesse nenhum de instalar a democracia. Por esse motivo, eu acho que o Trump não liga tanto para isso.
E para mim, ele adotou esse teor político porque realmente ele quis mostrar que ele não queria de jeito nenhum negociar com o Brasil. Ele sabia que se ele colocasse esse fator específico na carta, o Brasil não teria negociação. Era uma das únicas coisas que faria com que o Brasil não negociasse. Ele foi estratégico e ele conseguiu pressionar o Brasil aqui por dentro. Ele gerou um desgaste interno político, criou mais atrito interno, mais atrito que o Brasil já está vivendo, e ele alimentou a instabilidade de um governo que ele já está fracassado. Mas eu vou te falar agora por que eu acho que essa razão não deu certo. E aqui entra a minha leitura política de tudo isso. Não deu certo porque o Trump ele acabou cometendo um excesso. Assim como ele fez em alguns outros casos, como no Canadá, por exemplo. E também no caso do Brasil, foi um erro estratégico. Ao incluir críticas internas do Brasil no relatório oficial que ele deu exatamente o que o governo precisava naquele momento. Uma narrativa pronta. E a esquerda, como sempre, vai usar isso como munição. Vai transformar essa tarifa num ataque externo e com isso pode até se fortalecer no curto prazo. Porque a esquerda, ela tem um padrão bem definido. Ela adora não assumir culpa por nada do que ela faz de errado e ainda mais ela adora achar alguém para culpar por tudo que ela faz. Eles encontraram um vilão internacional para justificar todas as cagadas de hoje e também todas as cagadas que eles vão fazer no ano que vem, que é ano de eleição. Essa narrativa do inimigo externo, ela une toda a esquerda, fortalece a base deles e coloca todos eles na mesma narrativa. Mas tem uma coisa que me incomodou bastante em relação a isso, porque eu realmente acho que nenhum país tem que interferir na soberania de outro, exceto em casos extremos. Mas a reação do Lula, nesse caso, é simplesmente incoerente. Ele vive dando pitaco, agindo e interferindo na política de vários países da América Latina, mas quando alguém fala alguma coisa do Brasil, aí vira interferência e não pode. No mínimo, é muito contraditório isso. No final das contas, o Brasil não precisava estar nesse lugar. A gente não precisava ter entrado nessa briga, mas nosso presidente fez questão de colocar a gente na linha de frente dessas tarifas e entrar numa guerra tarifária que não era nossa. Se você está gostando dessa análise, se inscreve no canal e já veja alguns outros vídeos que eu falo um pouco sobre outros assuntos interessantes também. Mas agora vamos falar sobre o que impacta no seu bolso, que é a parte econômica. E a pergunta principal é: quem que mais vai sofrer com essas tarifas? Em 2024, o Brasil exportou aproximadamente 41 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Isso corresponde a cerca de 15% de todas as nossas exportações. Mas isso corresponde a só 1,2% de tudo que os Estados Unidos importa do mundo. Ou seja, o Brasil lá não vai impactar tanto. Mas para a gente, eles são um dos principais parceiros comerciais que a gente tem. Mas isso quer dizer que a gente vai ter problemas enormes? Bom, eu vi alguns estudos preliminares que direcionavam alguns dos impactos que essas tarifas poderiam ter. O PIB do Brasil ele poderia cair entre 0,3% até 1% e estimava-se uma perda de 200 a 300 mil empregos, principalmente nos setores de exportação. E os setores que mais sofreram ou vão sofrer vai ser a produção de café, suco de laranja, carne bovina, também tem muitos compensados, açúcar, etanol, todos eles vão ter um impacto direto na cadeia produtiva. Mas o que vai acontecer efetivamente com esses produtos? Pelo lado dos Estados Unidos, eles vão buscar algumas alternativas. Não só internamente, como produzir esses mesmos produtos lá dentro, quanto externamente. A questão de alguns desses produtos é que nenhum país produz na quantidade que o Brasil produz. Então, provavelmente vai ter um choque de oferta e demanda lá e os produtos tendem a ter uma elevação de preços. E o produtor brasileiro, como que fica? Há duas alternativas para eles: vender o produto internamente aqui no Brasil ou achar outros países que possam comprar os produtos que eles querem vender. Eu vi alguns especialistas falando que vai ser fácil do Brasil encontrar outras pessoas para comprar, né, outros países, porque ele está exportando muita matéria base. Só que o que eu acredito? Muito desses produtos, quando a indústria vende para um país específico, ela segue normas e regulamentações internas daquele país.
quando ela precisa redirecionar para outro país, possivelmente ele tem outras regras, outras normas e outras regulamentações. Então a fábrica precisa se reajustar, se readequar a todas essas novas regulamentações. E isso não é rápido. Às vezes as indústrias demoram semanas ou meses para fazer essa readequação. Além de que existem regiões que consomem um tipo específico de alimento. Vamos dizer um peixe. Não tem demanda para aquele mesmo peixe em outro país. Então não tem como o produtor simplesmente redirecionar aquele peixe e vender em outro país. Por essas razões, eu acredito que era muito importante que o Brasil entrasse nas negociações, não entrasse numa onda de retaliação e ajudasse as empresas para que elas não sofressem tanto. Mas as chances já são mínimas. Primeiro, porque o governo quer escalar o atrito para conseguir estabelecer o discurso dele. E também agora, porque os Estados Unidos literalmente fechou as portas para o governo brasileiro e qualquer negociação. Existe um país que com certeza compraria boa parte da demanda que o Brasil precisaria escoar, que é a China. E ela está adorando essa guerra que o Brasil está se metendo, porque ela pode escolher as condições que ela quer comprar esses novos produtos e com certeza ela vai pedir muito em troca para isso. Hoje, aproximadamente 30% do que o Brasil exporta já vai para a China. E esse número só vai tender a aumentar agora com as tarifas. E essa dependência crescendo só prejudica o Brasil. E além disso, os chineses fazem algo que poucas pessoas comentam aqui no Brasil, que é o land grab. Eles compram e arrendam terras aqui na América Latina para garantir que o alimento seja escoado para a China. Ou seja, em vez de depender do Brasil como um parceiro comercial, eles usam o Brasil como base de produção. E isso eleva ainda mais o nosso nível de dependência com eles. Nós estamos virando reféns de um fornecedor fixo e praticamente nosso único comprador. Isso enfraquece totalmente nosso poder de negociação e aumenta o risco estrutural da nossa economia. A outra alternativa para os produtores aqui do Brasil é vender internamente o produto. Isso geraria uma deflação em alguns desses produtos internamente. Mas em qualquer um desses cenários, vendendo para a China, vendendo para outro país ou vendendo internamente, quem mais vai sofrer é o produtor, porque ele vai estar vendendo a um preço mais baixo do que ele já estava vendendo nos Estados Unidos. E isso vai, com certeza, gerar um impacto dentro da economia. E agora, qual que é o cenário mais provável disso tudo? Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, porque cada dia a gente tem uma notícia diferente e as relações estão esquentando e aumentando o nível de tensão. Mas uma das coisas que eu vi que foi muito preocupante na minha visão foi uma declaração de controle de capitais. Ou seja, o governo queria que empresas americanas instaladas aqui no Brasil não pudessem emitir remessa de dividendos para fora. Eles rapidamente desmentiram isso, mas assim como na conhecida tarifa das blusinhas, eles falaram, dias depois eles negaram, e semanas depois realmente aconteceu. E se isso acontecer, o Brasil realmente está indo para a direção de um abismo gigante, porque com certeza isso vai fazer com que a gente tenha sanções internacionais. E se isso acontecer, nossa Selic está extremamente barata. A gente não vai conseguir conter a saída de fluxo estrangeiro aqui do Brasil, a nossa curva de juros vai abrir numa velocidade enorme, e a gente vai provavelmente ter uma reunião de emergência no Copom para elevar a taxa de juros. Na Rússia, quando tiveram sanções internacionais, eles precisaram aumentar em 15% a mais a taxa de juros para tentar combater a saída de capital que tinha naquele momento do país. Se isso acontecer, as ações aqui brasileiras vão precisar ser totalmente reprecificadas e o dólar vai estourar. A instabilidade interna vai aumentar e o custo de vida com certeza também. E para piorar, eu estou prevendo um outro cenário também que eu estou um pouco pessimista, que é em relação à Europa. A Europa já está quase carimbando o Brasil como amigo de ditaduras. Isso se deve principalmente à compra brasileira de petróleo da Rússia, ajudando eles a escoar a produção que, na verdade, não tinha ninguém para comprar. E se a gente entrar em sanções relacionadas à Europa também, a gente vai ficar cada vez mais dependente da China. Então, como eu venho falando há alguns vídeos e algumas semanas, tá com patrimônio só no Brasil, só em real, hoje é um risco muito grande. Eu aconselho você a ir estudando alguns outros mercados. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal, que eu vou deixar aqui,
para você dar uma olhada e entender melhor como que faz isso. O Brasil virou alvo, parte por escolha e parte por imprudência. Mas tem uma coisa certa: quem paga a conta é sempre o mesmo. É o produtor, é o consumidor e a economia real do Brasil. Agora é a gente observar os próximos passos e torcer para que haja uma solução e Brasília pense com a cabeça para que não impacte mais ainda a nossa população.